Shalom, meus queridos e muito amados irmãos. Cá estamos para mais um vídeo aí, né? Deus trouxe uma palavra muito poderosa para nós. Eu sempre explico, quer dizer, não sei se eu sempre explico, né? Mas eu já expliquei algumas vezes e não tenho nenhum problema em explicar novamente, né? Essas palavras Deus ele compartilha no meu coração. E como nós somos o sal da terra e a luz do mundo, a luz ele não fica só para nós, né? A luz ela não é feita para se iluminar. A luz é feita para iluminar outras pessoas, entendeu? O ambiente, lugares e tudo. E nós como os cristãos, nós temos que verdadeiramente passar aquilo que Deus tem nos ensinado, aquilo que Ele tem ministrado no nosso coração e principalmente aquilo que Ele tem transformado as nossas vidas. Porque é impossível um cristão não ter uma vida diferenciada das pessoas que estão aqui na Terra. O cristão ele tem que ser único. O cristão ele não tem que ir com a multidão. O cristão ele tem que ser exemplo de Cristo. O cristão ele tem que andar nos mesmos caminhos de Cristo. Então não existe a possibilidade dele se comparar ou equiparar-se às coisas do mundo. Ele tem que ser, o exemplo do cristão tem que ser Cristo. E hoje eu quero estar compartilhando com vocês nessa palavra que Deus ministrou no meu coração, que é prostituição virtual e o cristão. O porquê eu estou falando desse tema? Porque hoje, com o advento das redes sociais, dos smartphones, dos telefones celulares, hoje as pessoas elas têm uma preocupação muito grande com a sua imagem. Antigamente era uma coisa mais velada, né? Essa preocupação ele permeava somente aquele universo que ele vivia, né? A sua vila, a sua casa, as suas redondezas, o seu trabalho. Hoje não, hoje já é uma coisa mais abrangente, mais universal, né? Essa imagem que eu estou aqui fazendo, né? Ela pode alcançar o mundo todo, porque a rede social ela tem um alcance do mundo todo, né? Então, qual a imagem que nós vamos levar para as pessoas que nos assistem? E qual a imagem, principalmente a imagem que nós estamos sendo de Deus na Terra? Sim, nós temos que ter a imagem de Cristo. O grande objetivo, eu estou falando aqui como cristão, tá? Eu não estou falando para as pessoas do mundo, para as pessoas que se acham cristão, mas para as pessoas que realmente se dispõem. Deus toca no coração delas para elas viverem um verdadeiro cristianismo. Então, qual a imagem que nós estamos sendo aqui no mundo? Será que realmente nós estamos transmitindo a vida, a imagem de Cristo, o exemplo de Cristo? Ou nós com esse cristianismo moderno, nós deixamos o mundo entrar dentro da nossa casa, o mundo entrar nas nossas vidas. Nós somos cristãos progressistas. Eu não consigo nem imaginar como que seria isso, né? Mas eu vejo na prática o que é isso, né? Eu não consigo imaginar o cristão, porque cristão, as pessoas pensam que é religião, né? Cristianismo não é religião. Cristianismo é um estilo de vida. Religião é batista, é presbiteriano, é assembleiano, é adventista, é testemunho de Jeová. Isso é religião. Agora, cristianismo é pequeno Cristo, é a imagem de Cristo em você. Qual que é a imagem que Cristo tem na sua vida? Será que quando as pessoas olham para você, as pessoas veem Deus? Ou vê um pedaço de carne? Ou vê Celso, vê Giovan, Jorge, Maria? Qual a imagem que as pessoas veem em você? Será que quando elas olham em você, elas têm convicção e a sua imagem transmite para ela, poxa, aí está uma pessoa cristã? Ou elas olham em você com um olhar desejoso, um olhar que remete ao pecado sexual? Eu vou fazer inverso essa pergunta. Será que quando nós saímos na rua,
nós estamos na mente com o objetivo de levar Jesus através da nossa imagem, palavras e atitudes, ou nós queremos atenção para nós, para a personalidade, para a pessoa, para a imagem que nós nos vestimos dentro da nossa casa? Será que quando nós nos vestimos, nós temos aquela preocupação, será o que essa roupa vai testemunhar Jesus na minha vida? Será o que esse penteado vai testemunhar Jesus na minha vida? Será o que essas coisas que eu estou me aprontando vai testemunhar Jesus na minha vida? Será que a nossa preocupação é com Jesus ou é com nós mesmos? Nós queremos levar a imagem de Jesus, o testemunho de Jesus, ou nós queremos levar a nossa imagem para as pessoas nos notarem como somos bonitos, como somos elegantes, como somos atraentes? Olha, eu digo isso numa tristeza muito grande. Ninguém, não, eu não posso generalizar, né? Eu sou contra essa generalização que as pessoas muitas vezes elas querem fazer, né? Mas uma boa parte, se não a maioria das pessoas, elas se vestem para atrair. Sim, é muito interessante, né, que quando a fêmea do pássaro, né, para ela ser atraída, isso já é uma questão do macho, né? O macho tem que cantar, o macho tem que ser mais bonito, o macho ele tem que ser atraente para atrair a fêmea. Isso no reino animal. Agora no reino humano, né, seres humanos, isso já é um trabalho. Lógico que o homem faz isso daí também de uma maneira mais velada, mas faz. Mas isso é um trabalho que a mulher faz, né? A mulher, quando ela está se vestindo, ela pensa como eu posso atrair uma pessoa, ou como eu posso atrair um olhado, ou como eu posso atrair uma atenção para as pessoas me notarem, né? Eu vejo isso numa constância muito grande. E eu não estou julgando. Até a Bíblia permite nós julgarmos, sim. A Bíblia fala julgar é com a justa medida, né? Então, Celso, eu procuro me vestir de uma tal forma que eu não chame a atenção de ninguém. E se eu chamar a atenção, as pessoas vão ver na minha vida, ou deveriam ver na minha vida, santidade. Deveria haver uma postura de um homem correto. E é isso que eu tento transmitir, sabe? Eu tenho muita preocupação quando eu saio do portão da minha casa, né? Qual a imagem de Cristo eu vou transmitir? Será que eu vou trazer algum escândalo para Jesus? As pessoas vão olhar no Celso e vão desejar o Celso, ou vão olhar e falar, poxa, aquela pessoa é diferente. Aquela pessoa ela não é igual às outras pessoas. Ela tem um jeito totalmente individual de se vestir, de se comportar. É isso que nós temos que transmitir, meus amados. As pessoas têm que ver o diferencial no povo de Deus. Ou as pessoas deveriam ver o diferencial no povo, na forma que nós vestimos, falamos e nos comportamos, né? Mas infelizmente isso não é o que acontece. Isso hoje, esse assunto sobre a prostituição virtual é um assunto bem extenso, e o que está acontecendo hoje. Eu quero começar a ler para vocês, tá? Para nós, na verdade, que eu vou ler, né? Algumas passagens, né? A primeira passagem assim que eu sinto em ler para que nós possamos entender o objetivo de Deus nessa nossa exposição, nesse nosso conversar, tá? O que nós estamos fazendo, ou qual as atitudes que nós estamos tendo de trazer Jesus na nossa imagem, trazer Jesus nas nossas palavras, trazer Jesus no nosso testemunho. Vocês já se perguntaram isso? O que eu estou testemunhando a Jesus na minha vida? Eu tenho muito essa preocupação. Eu sinceramente, eu gosto muito de ouvir
críticas das pessoas mais próximas a mim. Eu gosto muito de ouvir a crítica dos meus filhos, da minha esposa, da minha mãe, das pessoas que estão próximas a mim. Mas críticas que eu sei que realmente são verdadeiras, porque muitas vezes as pessoas elas querem se justificar encontrando uma falha em você. Mesmo você tendo pedido perdão, mesmo você tendo se arrependido, as pessoas elas não têm crítica, elas têm destruição, elas vêm com algo para justificar as suas atitudes. E isso não é interessante, isso é muito notável logo no momento que as pessoas começam a trazer essa crítica ácida a seu respeito, né? Então eu me preocupo muito, sabe? Eu tenho uma crítica dos meus filhos que eu sou muito chato, né? E o chato deles é uma pessoa que chama a atenção, é uma pessoa que se preocupa com a forma de vestir da minha filha, com o padrão de homem do meu filho, sabe? Com a postura, com o jeito que eles administram a casa, né? Administram a casa porque hoje, né, eles moram sozinho em São Paulo, né? Eu estou aqui no interior de São Paulo, né? Meus filhos já são adultos, né? A Bruna vai fazer agora em outubro 21 anos e o Eric já tem 27. Então, eu sempre estou com eles, né? Então eu vejo o jeito que eles conduzem a casa, se a casa está arrumada, se o prato não está na pia, sabe? Isso para mim é muito importante. Quando a casa não está em ordem, eu chamo a atenção. Então eles falam que eu sou chato, mas não. Isso é amor. As pessoas elas têm uma ilusão muito rasa do que é amar, né? Não, eu não posso falar, senão vai magoar. Você não ama. Se você pensa desse jeito, eu não posso falar que vai magoar. Não. Se você vê o erro em alguém e não fala, a Bíblia fala que Deus vai cobrar este sangue da sua vida, porque você viu o erro, você como cristão, ou como deveria ser cristão, não chamou atenção e a sua aceitação daquela falha ou daquele comportamento da pessoa, como cristão você deveria chamar atenção, você não chamou e Deus fala que vai cobrar este sangue da sua vida. Porque a nossa obrigação como cristãos é nos repreender uns aos outros. Sabe? É cada um de nós repreender, ver a falha, chamar atenção. Lógico, a gente sendo o exemplo, porque não adianta você chamar a atenção de alguém se você não é exemplo, você não está tendo moral nenhuma. Por isso que o cristão ele tem que ter uma vida imaculada, uma vida irrepreensível. E se ele não tem, ele tem que buscar isso. Tem que viver uma vida de arrependimento e santidade para ele ter moral para chamar a atenção de alguém, para que esse alguém não caminhe em direção ao inferno e ela vendo, Deus vai cobrar dela a responsabilidade por aquela pessoa que vai para o inferno. Nós vamos ler esse versículo, né, porque eu gosto de basear, né? Vamos procurar esse versículo, porque as pessoas falam, onde que está escrito, né? Daí a gente coloca, né? Responsabilidade pelo sangue das pessoas. Bíblia. Eu gosto de colocar isso daqui, né? Ó, a Bíblia fala assim, ó, lá em Deuteronômios 12, do 20 ao 25, né? Se vocês quiserem abrir aí para acompanhar, né? Eu gosto de falar aonde está e mostrar, né? Porque as pessoas elas, você está falando, né? Mas aonde está escrito isso, né? Então eu gosto de dar essa referência para que nós tenhamos isso claramente na nossa vida e nós possamos verdadeiramente instruir vocês para que eu não seja responsabilizado por não ter falado a verdade para vocês. Eu sou obrigado como um cristão falar a verdade para vocês, para que Deus amanhã não fale assim, olha, você não falou a verdade. Por quê? Porque hoje a gente vê na questão do fast food das igrejas, né? As igrejas elas não estão pregando mais a verdade, elas estão pregando aquilo que as pessoas querem ouvir. O evangelho doce, né? O evangelho que agrada a carne das pessoas, né? Então isso não é um verdadeiro evangelho. Porque o evangelho verdadeiro é o evangelho que você não tem preocupação com números. Se tiver uma pessoa dentro da sua igreja que aceita o evangelho verdadeiro, a palavra verdadeira,
Você alcançou, você livrou uma vida do inferno. Agora, se você tiver milhões e milhões dentro da igreja que você não fala a verdade e elas estão indo para o inferno, você será o responsável por sangue de cada uma dessas pessoas. Né? Então, se vocês quiserem abrir, né, tá lá em Deuteronômios 12, do 20 ao 25. No resumo, né, do versículo diz assim: e certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de... não é esse daqui não, eu tô confundindo, né? A Bíblia fala, me perdoe, né? A Bíblia fala que quando alguém peca, tá lá em Ezequiel, vamos lá novamente, né? Ezequiel 18, Ezequiel 3:18, né? Que fala assim claramente, né? Quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás. Deus falando, né, ali para Ezequiel. Quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás. Se não o advertires e não disseres nada para preveni-lo sobre o seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu, o Senhor, exigirei da sua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Isso é na versão King James. Na versão João Ferreira de Almeida diz assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do mau caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão requererei. O que isso quer dizer para nós, meus amados? Isso quer dizer claramente que nós, como luz, como detentores da verdade, como cristão, como pequeno Cristo, que é cristianismo, novamente eu falo, não é religião, é um estilo de vida como o de Jesus. Se você vê, eu vou dar um exemplo, tá? De uma pessoa que rouba, você vê ela roubando e você não chama a atenção dela, Deus vai cobrar o sangue dessa pessoa da sua vida. Se você vê um homossexual indo por um caminho errado, sendo aquilo que ele quer ser, que é homossexual, e você não dizer a verdade para ele que aquilo é pecado, que aquilo pode levar ele para o inferno, Deus vai requerer da sua mão aquele sangue. Se você vê o teu irmão mentindo descaradamente e você não chamar a atenção dele, Deus vai requerer da sua vida este sangue. Então, assim, nós como os cristãos, o porquê eu estou falando, né? Pode parecer que a gente está fugindo do tema, né? A prostituição virtual, não, mas eu estou criando a base para que eu possa ler para vocês e dizer aonde nós queremos chegar e aquilo que Deus trouxe para nós hoje, tá? Eu quero começar a ler para vocês também, né? Começar não, né? Continuar lendo para vocês, lá em Êxodo 32, do 2 ao 6, né, no qual diz claramente lá, né, vocês vão entender onde eu quero chegar. Respondeu-lhe Araão, né, o povo ali, Moisés ele subiu lá para pegar os 10 mandamentos, né, no Monte Sinai, e ele demorou, né, demorou 40 dias, o povo estava cansado, né, o povo achou que Moisés ele tinha morrido. Então falou assim: olha, Araão, faça para nós deuses, que nós queremos adorar os deuses que tiraram a gente do Egito, né? Ou seja, o povo ali já estava muito corrompido, né? com a prostituição e com os falsos deuses do Egito, né? Daí a hora que Araão falou, ó, tire os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Araão. E ele o recebeu e fundiu, transformando num ídolo, que modelou com a ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então o povo todos disseram, né? Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram de vocês do Egito. Vendo isso, Araão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor bezerro de ouro. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos, sacrifícios de comunhão, e o povo se assentou para comer e beber, e levantando-se para entregar as farras. Vocês já se questionaram ou se perguntaram o porquê
dos brincos. Qual que é o objetivo dos brincos, das argolas, das correntes, das coisas que chamam a atenção? Amados, nós temos a imagem de Deus. A coisa mais maravilhosa é nós olharmos no espelho e ver a imagem de Deus na nossa vida. Será que quando você olha no espelho, você vê a imagem de Deus na sua vida, naquela imagem que está transmitindo no espelho? Ou você vê João, Maria, Soraya, um alguém bonito, pronto para ser adorado, pronto para chamar a atenção? É muito séria essa questão das vestimentas, meus amados. Ouro. Quem não gostaria de ter 1 quilo de ouro, ou 200, ou 1 tonelada de ouro? Por quê? Porque o ouro, ele é valioso, o ouro, ele é desejado, o ouro, ele tem um valor imenso, sabe? Todo mundo quer ter o ouro. Então, quando nós colocamos algum penduricário na nossa vida, né, um brinco, nós queremos chamar a atenção, nós queremos ser valorizados, nós queremos ser notados. Isso pode até ser algo que você não percebe, mas está intrínseco, está de uma maneira muito bem estabelecido na concepção, nos valores humanos. Então, quando nós colocamos essas coisas, infelizmente, se a gente não tem essa intenção, mesmo nós não tendo essa intenção, é o que está transmitindo, é o que está passando para as pessoas. Isso chama atenção. E chamando a atenção, você está chamando a atenção das pessoas, não para a imagem de Deus que está contida em você, mas para você mesmo, para você ser desejada, para você ser cobiçada, para você ser invejada, para as pessoas elas terem, se aquilo foi algo que chamou a atenção, muito bonito, para as pessoas terem o mesmo desejo de adquirir aquilo que você está vestindo ou se portando. Talvez isso não seja o suficiente, mas eu vou ler para vocês uma outra passagem, né, para que vocês possam entender claramente, tá? Aonde eu quero chegar, tá? Se encontra-se lá em 2 Reis, capítulo 9, a partir do versículo 30. Depois Jeú veio a Jezreel, e que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Quem não conhece a história de Jezabel, eu vou contar aqui rapidinho para vocês. Jezabel foi uma rainha muito má. Acabe, Deus ele deu uma ordem para os reis, para o povo de Israel, que era o povo escolhido de Deus, era o único povo que representava Deus na terra. Falou assim: vocês não casam com pessoas fora da sua descendência, do seu povo, porque se vocês casarem com alguém fora da descendência do seu povo, vocês vão trazer o costume daquelas pessoas para si. E com isso, Acabe, ele foi um rei muito impenitente. Ele casou com uma mulher que não era do povo de Israel, e essa mulher trouxe o costume dos seus deuses, né? A Aserá, a adoração a Aserá, a adoração a Moloque. A Aserá, ela exigia que os adoradores dele oferecessem os seus filhos, Baal, sabe? O povo de Israel começou a adorar esses deuses, né? E ofereciam os seus filhos no fogo, né? Para essas divindades, para esses falsos deuses, né? Então Jezabel era essa mulher, e ela que mandava na casa, dentro da sua casa, né? Ele era rei, mas quem governava era Jezabel, né? Então existe uma máxima, né, que diz que a casa onde a mulher manda, tá, é uma casa de Jezabel. Quando eu falo isso, não é o homem de uma maneira impositiva que manda, que a mulher faz e que não. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 7
que a mulher ela tem que ser submissa ao marido, só que olha o papel do marido é pior ainda, é muito mais profundo. O marido ele tem que proceder com a sua mulher como Cristo procedeu com a igreja. Então, o marido sendo Cristo para sua mulher, ele vai amar, proteger, não abusar da sua mulher, ele vai dar a sua vida pela mulher. Entendeu? Então, o papel do marido é muito mais profundo, só que a mulher cristã, deveria ser para todas as mulheres, né? Mas a principal pessoa, a gente está falando de pessoas cristãs. A mulher tem que ser submissa ao seu marido. Tá? Então Jezabel, ela voltando, né, à prostituição virtual, né, ela quando Jeú, Deus deu a incumbência para Jeú, né, restabelecer a verdadeira adoração em Israel, né. Então ele foi lá, quebrou os falsos deuses de Israel, matou o marido de Jezabel, né, Acabe, né, ou foi lá e perseguiu, né? E como Jezabel era uma mulher adoradora, ele foi lá para matar Jezabel. Jezabel, sabendo que Jeú veio lá para matar ela, né? Ela se pintou toda, pintou o cabelo, arrumou o cabelo certinho para seduzir ele, né? Só que isso não adiantou, né? Ele mandou as pessoas lá que ela estava num andar acima, né? Jogar Jezabel da altura que ela estava, né? Ela caiu, morreu. Ela ficou ali, né? Toda exposta, né, aquela morte dela. Ele foi, né, entrou lá no bar para beber, né, para comemorar a vitória que Deus havia pedido para ele, né, e quando ele voltou, Jezabel já não, só a palma da mão dela e do pé dela, né, porque os cães foram lá, era um juízo, né, que Deus tinha dado, né, que ela não ia para a sepultura, porque ela matou muitas crianças, matou Nabote, né, para roubar o campo de vinho dele, né? E fez muitas coisas erradas, né? Os cães comeu. Jezabel deixou somente o esqueleto dela e as palmas da mão, né? Então Deus cumpriu ali o papel, né? Então o que eu quero dizer para vocês, meus amados? Eu tenho um testemunho, né, de uma irmã muito amada, né? Não vou dizer o nome dela, né? Mas uma vez ela deu um testemunho, né? Que Deus ele deu uma visão, um sonho para ela, não me lembro muito bem, né? E ali ela estava em cima de um palco, de um bar, né? E ela dançava, as pessoas aplaudiam ela, as pessoas desejavam ela, né? E ela é uma pessoa cristã, né? Ela não entendeu aquilo, né? E aí ela perguntou para o Senhor, Senhor, por quê, né? Daí o Senhor falou assim, olha, através da maneira que você se veste e do jeito que você se penteia, coloca os seus cabelos, né? Um montão de pessoas te desejam. E elas acabam tendo relação com você virtual, elas te imaginam, né? Então, a questão da seriedade da prostituição virtual na vida do cristão, meus amados, é tão sério, porque hoje você pode ser uma pessoa que está levando muitas pessoas para o inferno, muitas pessoas a te desejarem você sendo uma mulher casada, ou uma mulher solteira, ou uma mulher comprometida. A sua atitude pode estar levando muitas pessoas a te desejarem, a estar fazendo sexo com você de uma maneira virtual. Por quê? Porque você não tem levado a santidade de Deus através da maneira que você se veste, a santidade de Deus como você se comporta e fala, a santidade de Deus através das suas palavras e do teu testemunho. Você tem visto pessoas indo para o inferno não chamado a atenção porque, não tem nada a ver com isso, a salvação é individual. Quem te ensinou isso? Quem te ensinou isso? É lógico que a salvação é individual. Mas você sendo luz, você é feito para iluminar as pessoas. Trazer luz para confusão das pessoas. Você não vai entrar em debate. Você anunciou, se a pessoa não aceitar, amém. Ó. Você lava suas mãos, sacoalha o pó da sua sandália, né? Mas você anunciou a verdade. Não seja omisso num mundo onde somente hoje o politicamente correto ele é aceito. Saia do politicamente correto, meus amados. Seja o diferencial nessa geração de trevas, onde você não pode falar o certo para as pessoas, senão as pessoas não te aceitam. Saia desse evangelho doce que tem que agradar a boca, a vida das pessoas.
Deus, ele não é moderno. Deus, ele não compactua com as coisas dessa geração, uma geração realmente má, uma geração que abandonou Deus, uma geração que não quer Deus, uma geração egoísta, egocêntrica e ególatra, sabe, que é somente para mim, para mim, para mim. Deus, ele é um Deus que é o mesmo do Velho Testamento, ele é no Novo Testamento. Ele não mudou em nada. O que está impedindo Deus de destruir essa terra ainda é o sangue de Jesus que está fluindo ainda, nos protegendo e nos guardando. Só que quando a igreja for tirada da terra, acontecer o arrebatamento que muitas pessoas não acreditam, Deus vai derramar toda aquela ira que ele derramou no Egito antigo, as 10 pragas e muitas coisas a mais. Essa terra se tornará um inferno, essa terra se tornará inabitável, e aqueles que não entraram na porta da graça, que não foram luz, que não foram testemunhos para Deus aqui na terra, para eles não terá salvação. Mateus 25, Senhor, abre a nós a porta, não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Então, o momento de nós sermos luz, de nós nos arrependermos, de nós sermos diferencial nessa geração e escaparmos da prostituição virtual, os homens também, não é só mulheres não, eu falei aqui das mulheres, mas os homens também, do jeito que eles se vestem, eles querem chamar atenção, sabe, eles querem serem desejados. Hoje os homens eles se arrumam muito mais do que mulheres, sabe? Hoje é difícil ter um homem verdadeiro, sabe? Estou dizendo para os homens não se arrumar, não. Eu estou dizendo o seguinte: vamos mostrar a imagem de Deus na nossa vida. Que o nosso objetivo, quando nós nos arrumarmos, nós nos trocarmos, seja testemunhar de Jesus e não trazer atenção para nós mesmos, para a nossa carne. Eu espero ter sido muito claro nessa minha exposição, nessa palavra que Deus trouxe nesta manhã, e que Deus possa nos abençoar profundamente, trazendo luz, trazendo esclarecimento, trazendo a verdade, para que nós entendamos que a vida com Deus tem que ser uma vida de santidade, porque em Hebreus 12:14 diz: viver em paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Se você não for santo, você não vai subir para os céus. Se você não for santo, você vai seguir o mesmo caminho do pai de vocês, que é o diabo, sabe, que faz vocês pecarem. Que nós possamos, em nome de Jesus, escutar a voz do Espírito Santo e buscar essa santidade verdadeira, essa vida verdadeira, esse cristianismo verdadeiro, porque Deus não é moderno, Deus é conservador, e o mesmo Deus do Velho Testamento é o Deus de agora. Acredita em mim. Amém? Que Deus nos abençoe poderosamente e traga luz à nossa vida no poderoso nome de Jesus. Amém. Shalom, meus amados. Até a próxima.